Bem, é isso então, né? Eu já vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai iniciar. O que é, qual a origem, o que se baseia, quais são as bases, né? Da onde é que veio isso, né? Primeira coisa, não estou falando de religião, tá bom? Não estou falando de religar-se mesmo, né? É um sistema fundado por homens, até onde se sabe, né? Não é nada assim vindo do divino, foi interpretações da natureza que alguns sábios tiveram e transcreveram isso de uma maneira que hoje a gente consegue entender algumas coisas e outras não, tá? A própria definição da palavra Kabbalah é recepção, ou seja, receber aquilo que está oculto, né? O desvelar, o tirar o véu. Como eu falei, é um sistema filosófico, né? Um sistema que está passível de erros, de acertos. Então, assim, não é uma verdade, né? A gente vai ver hoje, referente à mitologia egípcia, mitologia hebraica. Eu chamo de mitologia hebraica para não falar de religião, né? A gente está falando aqui de alguns textos bíblicos, então eu vou encarar como mitologia. E também mitologia nórdica. Vai surgir ali alguns países também, como Dinamarca, né, e tal, alguns países ali. Tem alguns resquícios disso também. Hoje, os principais livros para análise desses conhecimentos que eu vou estar passando aqui, um pouco pelo menos, são 6, tá? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? E o livro de Jó. Alguém agora pode estar perguntando, é o livro do Jó lá, o que tem paciência e tal, é isso aí mesmo, tá? E como eu falei, a Kabbalah ela seria o tirar o véu, né? Ver o que está oculto. E a gente não precisa ficar aqui estudando 30, 40 anos para entender isso. Já tiveram pessoas que fizeram isso para a gente. Os principais livros hoje, assim, a espinha dorsal desse conhecimento hoje é o livro do Resplendor, o livro da Formação e o livro da Iluminação. Todos eles vindo da cultura judaica, tá? Se alguém precisar depois desses livros também para poder ler, eu tenho eles em PDF, tudo bem? Então vamos lá aqui. As principais perguntas que a Kabbalah vai estar se prestando a responder para o estudioso que se propõe, né? É basicamente 4, né? Qual o sentido da vida? Quem é o Criador? Né? O que é? Quem é a criatura? E o que é essa definição do bem e do mal? Né? O que é o mal? Para que ele serve? O que é o bem? Para que ele serve? E tal, né? Isso, repetindo, não foi de nenhuma... como eu posso dizer, nada vindo do divino, entre aspas, tá? É realmente pessoas que viram a natureza e dela extraíram certas informações, certo? O objetivo desse sistema filosófico, é como eu falei, vamos entender... Opa, uma notificação chegou. Só vou aqui voltar rapidinho. Voltou. Tá. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui, tá? É entender o que é o Criador, certo? E a criatura. Eu poderia definir aqui como Criador algo único e indivisível. Aí uns vão entender que é antimatéria, uns vão entender aí que, sei lá, é o Big Bang. Não interessa hoje, tá? É uma partícula indivisível que cria todas as coisas. E a criatura é tudo aquilo que vem disso, né? Seja do reino mineral, seja do reino vegetal, um pedaço de tábua, tudo que vem disso é denominado como criatura. Onde nós temos, eu não vou falar de maneira muito técnica, tá? Vou falar um pouco mais assim por cima, onde o Criador tem a vontade máxima de doação e a criatura tem a vontade máxima de recepção. O ego, né? Eu vou receber. E o objetivo desses estudos é tentar, pelo menos ao máximo, a equivalência de forma com o Criador, que eu poderia estar aqui tentando definir para vocês como, abre aspas, altruísmo absoluto, fecha aspas. Seria a máxima vontade de doação, né? É o doar-se por completo. Poderia fazer algumas analogias, por exemplo, com o amor de mãe, né? A mãe, ela não pensa
em si mesmo, né? Voltou aqui, ela não pensa em si mesma, né? Ela pensa muito mais no fruto que ela conseguiu gerar do que propriamente ela, né? E para conseguirmos essa equivalência de forma com o Criador, a Kabbalah vai estar nos dizendo que a gente tem que ter a percepção da realidade, percepção da natureza, percepção do meio. Os termos não interessam, né? E a Kabbalah vai nos ensinar que para termos essa percepção, nós temos que analisar um símbolo específico, que é chamado árvore da vida, certo? Esse símbolo que a maioria já conhece, né? Acho que todo mundo aqui estuda um pouquinho e sabe do que eu estou falando, né? É um símbolo que vem aí de gerações em gerações e está aí até hoje, né? Muitas escolas de filosofia vão estar estudando ela, no caso. Assim, tá por tudo, né? É um símbolo muito difundido. Nós vemos, por exemplo, a árvore da vida egípcia, né? Ela simbolizava a criação, a personificação do Deus máximo mesmo, o Deus Ra, o Deus Sol. Tinha-se a lenda também que o faraó, assim que ele morresse, né, ele para estar na presença desse Deus Ra, ele deveria comer do fruto dessa árvore, para ele poder se sustentar na frente desse Deus, né, para ele poder estar ali, digamos assim, digno de estar ali, né? Comer desse fruto significava a vida eterna, a pessoa que comer ter acesso a esse alimento gerado dessa árvore teria vida eterna. E uma coisa bem interessante também é que é como se ela estivesse no centro do universo, né? Ela está ali no centro do mundo mesmo, e dela partem 4 rios que iriam abastecer a água do mundo todo, né? Claro que tem muito mais características, mas eu peguei as principais que vão convergir. Vocês já vão entender do que eu estou falando. A árvore da vida nórdica, por exemplo, ela estaria localizada no centro do universo e, assim, as raízes dela ligavam todos os reinos nórdicos, né? Os 9 reinos eram ligados por essas raízes, né? A parte inferior, Midgard, era um mundo material, ou seja, o mundo que a gente consegue tocar, o mundo que a gente, os nossos 5 sentidos eles conseguem perceber, né? E a parte mais alta, aí filmes, quadrinhos, e todo mundo já conhece, que era Asgard, a cidade dourada, né? A cidade dos deuses, a cidade literalmente dourada, né? Aí vamos ter aí muitas referências aí, talvez a Nova Jerusalém, enfim, né? As simbologias são infinitas. Era também um local onde os guerreiros vikings, os mais nobres guerreiros, eles iriam após a morte honrosa, né? Seja ela em campo de batalha, seja ela por morte normal, né? De um falecimento comum, sem nenhum tipo de batalha. E os seus frutos, eles garantiam todas as respostas da humanidade, todas mesmo, em curas, enfermidades, doenças, enfim, era o fruto literalmente da vida, né? Então a gente vê uma certa semelhança nessas duas culturas. Poderia estar citando a árvore da vida do hinduísmo, do budismo, mas como a gente tem um tempo limitado, eu vou me focar nessas 3, né? A terceira seria essa daqui, a árvore da vida da mitologia hebraica, os hebreus, né? Dela partiam 4 rios que abasteciam todo o jardim do Éden, né? Quem que nunca ouviu falar no mito do Éden, Adão e Eva e tudo mais? A gente vai dar uma pincelada nisso hoje também. Partem 4 rios dessa árvore, né? E ela é dita no livro do Gênesis que ela está bem no centro do jardim, né? E muitos vão entender que o jardim era um jardim mesmo, ou era um mundo, era um universo, enfim. Comer do seu fruto era um sinônimo de vida eterna, né? Quem comesse do fruto ia ter a vida eterna, ia literalmente viver para sempre, de uma maneira literalmente material, né? Ela seria mais ou menos ali a personificação do Deus máximo, que os hebreus acreditavam ser ali o Deus bíblico, né, que é falado, literalmente como se fosse o espelho, né, dele, é o reflexo dele no mundo. A parte inferior simboliza o plano físico material, onde, de novo, os nossos 5 sentidos eles conseguem sensoriar. E a parte mais de cima lá, Keter, é a essência, né? É o mais íntimo do ser dos seres, né? A emanação que cria todas as coisas. Como eu estava falando lá, seria literalmente o Criador próprio, né? Mas tem uma pegadinha nessa árvore aqui. Por isso eu vou falar sobre ela hoje. Geralmente, quando a gente vai olhar um diagrama como esse, a gente já pensa que o mais importante é lá em cima, né? Isso é um pensamento normal e de baixo é de baixo, né? E aí ela vai se construindo. Mas não. A principal casa, a principal sefirá é a do meio, é a beleza, é a que está no centro, não é nem de cima nem de baixo.
A de cima, sim, é a essência de todas as coisas, mas a principal é a do meio, né? Diferente, beleza? Seria o ponto de equilíbrio, né? Então, para evidenciar essas ideias que eu estou falando, a gente vai fazer um estudo bem rápido e prévio sobre essa árvore da vida, tá? Isso foram todos os conhecimentos que eu consegui extrair daqueles livros que eu já citei antes, certo? E algumas interpretações minhas também daquilo que eu acho errado, tá bom? Mas para começar esse estudo, a gente tem que voltar rapidinho para, assim, talvez a coisa mais icônica que a gente tem sobre a árvore da vida, né? E a gente, querendo ou não, vamos ter que falar desse personagem, seja ele histórico ou não, que é o Moisés, da Bíblia mesmo. Né? Até onde se sabe, se ele for um personagem histórico, ele que escreveu todos esses livros, sejam eles simbólicos ou não, a gente é obrigado a falar dele porque ele está na história mesmo. Né? Então a gente vai ter a passagem lá em Êxodo, capítulo 3, onde Moisés, a princípio, estava apacentando ali alguns gados, né, algumas ovelhas e tudo mais, e ele vê uma visão, né? Ele tem uma visão de uma sarça, que era uma espécie de planta, né? Uma espécie de árvore mesmo ali, muito comum naquela região, e é dito que ela pega fogo, ela se incendeia, e o fogo não a consome, né? Isso é até, entre aspas, possível, porque aquela região, dependendo dos gases que saem do chão, pode ser que aconteça alguma reação química, isso já foi comprovado, tá? Isso é ciência, onde emerge um fogo do chão, mas só que não queima a própria árvore da qual estamos falando, né? Ela dá a impressão, é como se fosse ali uma alucinação, estivesse queimando, mas não está. No livro deixa bem claro que está queimando, então a gente vai partir desse símbolo, né? Aí Moisés se vira para lá, fala, olha, tive uma grande visão, né? É dito que ele tem uma visão, né? Não é dito que ele está vendo, ele tem uma visão, então isso é um pouquinho diferente, e que a sarça não se queimava, né? E aí o próprio Criador, a emanação de todas as coisas, fala para ele lá do meio, fala, Moisés, vem aqui. Né? E ele responde, oi, pá, tô aqui. Ele não chega para cá, que é o local onde estás é santo, né? E assim, é uma clara representação à árvore da vida, eu vou explicar um pouquinho depois. Né? O que Moisés consegue ver ali é literalmente a personificação do Criador, né? Simbolicamente ali tratada como a árvore da vida, seja de Deus Ra, seja de Odin, seja do eu sou, não interessa, né? É a personificação do Criador, certo? Eu poderia estar relacionando rapidamente aqui também, para ver como está tudo conectado, né? As 10 casas com os 10 mandamentos, né? Cada casa significa um mandamento. Então, quando Moisés recebe no Monte Sinai a lei, ele está recebendo a recepção, ele está tendo a recepção da Kabbalah, né? Ele está tendo ali o conhecimento divino mostrado para ele, né? Ali pega Keter, amarra a doce de todas as coisas, não tomar o santo nome em vão, guardar o sábado e festas, honrar pai e mãe, não assassinar. Uma coisa que eu tenho que atentar aqui é não pecar contra a castidade, vocês vão entender o porquê depois. Não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias, que é o nosso mundo, né? É um respeitar o outro acima de tudo, é um respeito acima de qualquer coisa. Poderia estar relacionando também com as 10 pragas do Egito e a árvore dita da morte, onde é uma árvore negra, onde todos os canais de emanação é o contrário dessa árvore, tá? Mas eu não vou me ater a isso hoje. Mas vamos lá, né? Qual é a primeira aparição, né, nesses textos que a gente vai estar analisando agora, da árvore da vida? Onde que ela primeiramente aparece? Qual é a primeira menção a ela? Né? É lá no começo da Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, e aí entendam o Éden como for, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, depois que ele formou o homem do barro. Ele fez o Senhor brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui que a gente tem que vencer algumas barreiras, né, doutrinárias que são postas, principalmente esses textos, né, eles são, a Bíblia é um dos livros mais famosos do mundo. Aqui a gente tem que entender em que época, teoricamente, ele foi escrito. Né? Uma época onde não se havia muitos recursos para poder escrever um livro, não se escrevia um livro de 1000 páginas, né? Eram livros muito mais curtos por conta dos materiais. Então, assim, todas as informações que a gente analisar, vírgula por vírgula, palavra por palavra, elas são importantes. A primeira coisa que eu destaco é que a árvore da vida estava no meio do jardim. É dito, né? Ela está no meio do jardim, ou seja, ela é o centro
e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 19 também vai estar ali que o Senhor Deus chamou todo animal do campo, toda ave dos céus e trouxe Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Isso é um pouquinho difícil, às vezes, para compreender, mas, assim, seja esse personagem histórico ou não, houve uma troca de conhecimentos com o Egito, né? Isso tem muito a ver. Essa coisa de chamar Adão para nomear tem muito a ver com a mitologia egípcia, onde aquilo que não tem nome não existe, né? Na mente do Criador existe, mas na mente do homem é necessário que seja nomeado, é necessário que esteja um nome para ter definição. Então, o que acontece ali é que, vocês vão ver por que isso é importante depois, que o Adão ele participa ativamente da criação, ele está criando as coisas, ele está nomeando, ele está chamando da verdadeira natureza, junto com o tal Senhor Deus, o Criador, né? E aí tem aquela famosa passagem, um pouco mais além, que diz que o Senhor ordenou ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente tem que voltar como eu estava falando. Provavelmente foi um livro, um livro escrito por esse homem que viveu ali, saindo praticamente da idade do bronze, não me falha a memória. Ele não explica para Adão o que é morte, né? Ele simplesmente fala, você vai morrer se comer desse fruto. Né? Olha o que é já impor doutrinas, né? Literalmente camuflar as coisas. Não é dito assim, tem que fechar, a comunicação comigo, você não me verá mais. Não, você vai morrer. Ou seja, nós já temos uma afirmação que quem comer deste fruto vai morrer, certo? Lembrem dessa afirmação. Indo um pouco mais adiante. E a Kabbalah vai nos ensinar, isso é a Kabbalah hebraica, tá? Da mitologia hebraica, que nós temos dois caminhos dentro da árvore da vida. Um é o caminho de queda, que foi representado por Adão e Eva numa passagem específica agora que eu vou ler para vocês, né, sobre essa queda. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que guardava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, foi colocada uma espada inflamada para guardar esse caminho, para que não tenha acesso a essa árvore da vida. Certo? Esse é o caminho de queda, é a árvore, digamos assim, da morte, ou a simbologia da morte, né? E eu não vou me atentar a esse caminho hoje, certo? Até posso estar trazendo referente a isso em outro encontro. Mas eu vou me atentar no outro caminho, certo? Que é o caminho da sabedoria da serpente, certo? O que a serpente fala dela mesma, né? O que é dito sobre ela, porque a gente tem algumas, eu não vou dizer vertentes religiosas, mas em algumas religiões mesmo, que a serpente é a personificação do mal, né? É a personificação do diabo, a queda total. Mas a primeira menção que a gente tem dessa simbólica serpente é um elogio, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, ou seja, algumas traduções ainda vão falar que ela era mais sábia, né? Então a gente vê que ela é um símbolo ali de conhecimento, né? E eu não preciso falar que a serpente há, 10 mil anos é uma simbologia de conhecimento, né? E ela perguntou para a mulher, né? Não para Eva, para a mulher, se Deus disse que não comereis de toda árvore do jardim. Ela faz a pergunta à serpente, né? A mulher. E o que acontece, né, quando é comido esse fruto, né? É um pouco arcaica essas linguagens, e a maioria das pessoas não entendem, né? Porque o que significa conhecimento naquele contexto, né? Depois vai dizer que Adão conhecerá a Eva, Caim conhecerá sua esposa, Abel conhecerá sua esposa, né? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu posso estar trazendo algumas etimologias de palavras hebraicas mesmo, é literalmente isso, pode pesquisar, é a árvore da penetração do bem e do mal, e acho que eu não preciso explicar aqui o que está falando, né? Todo mundo sabe. Então, assim, o que envolto desse mistério, o que acontece, né? Qual é o argumento que a serpente vai estar utilizando para fazer com que Adão e a mulher comam desse fruto, cheguem perto dessa árvore, né? Se alimentem. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais.
Se voltarmos alguns slides atrás, vocês vão lembrar qual é a árvore que está no meio do jardim, no centro do universo, no centro do mundo. A árvore do jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a mesma árvore, certo? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Temos uma afirmação aqui, onde alguém fala que vai morrer e outro alguém fala que não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí, para sabermos o que acontece de fato, a gente tem que ir um pouquinho mais para frente, né? É dito o que acontece quando eles se alimentam. Né? Então, nós temos aqui uma afirmação de que se Adão comesse desse fruto, ele iria morrer, né? E 3 afirmações dizendo que não iriam morrer, certo? Que seriam abertos os vossos olhos, e essa abertura de olhos é uma abertura espiritual, certo? Eu até ia passar alguns slides, mas vou me propor a falar de outra coisa, porque o Anderson já fez um vídeo incrível referente a essa abertura dos olhos, e uma visão muito científica, e tá lá no canal, né? Só o pessoal ver e tal. Então eu acabei tirando um pouco dos slides e colocando outros para me ater mais no simbolismo, um pouco mais a minha área. Mas essa abertura dos olhos é uma abertura espiritual, e tendo essa abertura, eles iriam saber discernir o bem e o mal, né? E o que acontece é que a mulher vê aquela árvore, ela é boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também para seu marido. E ele comeu com ela. E o que acontece quando eles comem? Né? O que acontece quando eles comem desse fruto? Eles morrem? Não. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que ambos estavam nus, como eu falei. Tem a ver com a relação sexual e a gente vai chegar nisso depois, né? E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, porque eles conheceram a nudez. Né? E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Então, quanto a gente tem algumas religiões, né? Eu não estou aqui para bater em religião nenhuma e tal, mas enquanto a gente tem alguns pensamentos dizendo assim, e até pais da igreja, tá? Tem textos aí que pode ser procurado, tá? É público hoje em dia, né? Dizendo que Eva é a porta do diabo, né? É o caminho do mal, é a personificação do maligno. Adão, quando come desse fruto e tem os olhos abertos, ou seja, ele pode enxergar melhor, ele denomina o nome dela de Eva, que é mãe da vida. Ou seja, Adão chama a mulher da sua verdadeira natureza, que é a mãe da vida. E se a gente parar para pensar, todas as religiões vão ter um Adão e Eva, né? Todas elas, com alguns nomes diferenciados, mas o pensamento é o mesmo, né? E um pouco mais para frente, o próprio, entre aspas, Senhor Deus ali que é simbolizado, ele mesmo fala, né? Que eis que o homem é um comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ou seja, eles não morrem, os olhos deles são abertos e agora eles conseguem distinguir o bem e o mal. Ou seja, conseguem enxergar melhor, conseguem ter a percepção da realidade. Mas que realidade é essa? O próprio diagrama da árvore da vida, certo? É a composição do corpo do homem, como está nessa imagem aí, né? E a Kabbalah vai nos ensinar que o Adão coletivo, ou seja, a alma coletiva, Adão Kadmon, somos todos nós, né? É uma unidade. Quem já viu o filme Matrix aí sabe que quando o Neo tem os olhos queimados, ele enxerga a unidade, ele enxerga tudo, ele vê realmente como as coisas são. E essa manifestação do próprio corpo do homem é uma manifestação micro do universo. Uma vez eu ouvi o sensei Rodrigo falando para mim, tudo que se manifesta de forma micro vai se manifestar de forma macro. Então, se eu entendo o micro, eu vou entender o macro, né? Conhecerás a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, né? É aquela frase de Sócrates. Então, assim, por que eu falei lá atrás que a principal casa, digamos assim, principal sefirá dessa árvore da vida, desse diagrama é a do meio, né? Porque ela se comunica com todas as outras, né? Ela é o centro das coisas, né? Dela partem tudo. Então, assim, não é que lá em cima se forma, Keter se forma e vai para a sabedoria, depois, não. Parte da beleza e ela arruma para todos os lados. É uma expansão, literalmente como se fosse um coração se expandindo, né? Como se fosse o nosso universo se expandindo. E a partir do momento que isso a Kabbalah vai nos ensinar e está escrito naqueles livros que eu já citei, né? Que quando ela é equilibrada, quando ela é manifestada de uma maneira correta, e isso está dentro, né? É um pouco abstrato, mas está dentro, é como se toda a energia da beleza se formasse para todas as outras casas, né?
ela vai se espalhando como lá nos mitos atrás, onde tem uma árvore no meio, que é ali no meio, na beleza, e tem os rios que vão abastecer os outros locais, né? Esses rios são esses braços que se estendem para as outras casas, né? E quando essa árvore é bem equilibrada em todos os pontos, a gente pode estar falando de chakra, pode estar falando de pontos de energia, enfim, né? Enfim, as analogias elas são diversas. Algo acontece com essa árvore. É como se ela pegasse fogo, assim, se ela se incendiasse, ficasse flamejante mesmo. E ela não se consome, porque ela é a própria personificação do Criador, de Deus, enfim, né? O nome não interessa tanto. É essa mesma árvore que Moisés, teoricamente, viu lá na sarça ardente, e ele vislumbra, né, a árvore da vida equilibrada na sua mais perfeita forma, né? E é dito que depois que ele consegue vislumbrar, o que ele ganha em troca, né, ele faz alguns sacrifícios também, é dito, né, que ele sofre pra caramba, mas basicamente é dito que ele é colocado na posição de Deus e seu irmão na posição do sacerdote. Lembra lá, quem se alimentar desse fruto será como Deus, sabendo bem e mal. Deus fala para ele, claramente, vou te colocar como Deus perante eles e seu irmão como sacerdote. Eu não vou entrar na questão do sacerdócio, porque é muito extenso, né? E a gente não tem tempo para isso, certo? Então, assim, a mensagem que passa, né, é que essa árvore vem dos primórdios, né? A gente pode pegar vários mitos aí, primordiais e tudo mais, a gente pode pegar muita coisa, né? Mas que essa árvore vem alimentando o ser humano ou outros seres, né? Ou outros reinos, seja eles Asgard, Midgard, olha, não interessa, né? Ele vem alimentando outros seres desde o princípio, certo? E aí vão ter uns que vão entender que esse Deus é o Sol, como estava lá. Outros vão entender que esse Deus é transcendente, que ele está em todos os locais de maneira onipotente. Essa presença que nutre tudo, né? Mas trazendo um pouco mais para o nosso, não vou dizer para a nossa realidade, mas para a gente mesmo, né? Tem um significado literal, né? E isso é estudado em algumas vertentes cabalísticas. Eu não vou estar me aprofundando muito, porque hoje não é a questão que eu quero tratar aqui, mas é estudado que essa árvore da vida, e tem tudo a ver lá atrás que eu falei, referente à árvore da penetração do bem e do mal, ou seja, é um poder que se usa para o bem tanto quanto para o mal, é literalmente a placenta feminina, né? É literalmente a árvore da vida, a árvore que nutriu eu, né? Que nutriu a minha esposa, que nutriu todo mundo que está aqui. Todos nós somos nutridos por essa árvore da vida. Ela funciona temporariamente ali como pulmão, fígado, rim e tal, né? Ela nos protege de quedas, enfim, né? Ela literalmente com os seus braços, ela leva para nós oxigênio, nutrientes, tudo que é necessário para que nós, né, possamos emergir, né? Temos os nossos olhos abertos. Eu poderia estar falando aqui de outras simbologias também, onde algumas vertentes cabalísticas vão entender que o Éden era o próprio útero materno e chega um momento que nós temos que ser expulsos, temos que ter nossos olhos abertos, temos que discernir o bem e o mal, temos que estar preparados para o mundo. É dito que Adão, a partir daquele momento, ele iria viver do seu trabalho, né? É dito que a mulher iria parir na dor, ou seja, eles agora têm o choque com o mundo real, né? Mas eu não vou me atentar a isso. A mensagem que eu queria passar referente a essa simbologia, e isso acaba lá nos ensinar também, essas perguntas devem ser feitas para si mesmo, você já comeu da árvore da vida? Quer dizer, você já encontrou a sua árvore da vida? É dito na Kabbalah que todo mundo tem sua árvore da vida, né? E todo mundo encontra ela em algum outro momento da sua vida e encontra essa tal árvore. Alguns deixam passar, outros aproveitam, né? Se você já encontrou, você já comeu desse fruto que vem alimentando o ser humano e outros reinos há, não digo milênios, mas há eras, talvez há eras que transcendam todas as coisas, enfim. É dito que Eva, quando vê esse fruto, dá para o seu marido, ou seja, ela compartilha, né? Você já compartilhou com seu semelhante depois de comer esse fruto, teve os seus olhos abertos? E mais importante ainda, depois de comer o fruto, se já comeu, já plantou as sementes para que cresçam ainda mais árvores para o próximo, amar o próximo como a vós mesmos, ou seja, você encontrou algo que reflete o divino, algo que te acende, você compartilhou isso com o outro ou guardou o poder para si, né? E assim, é onde está a personificação do divino na sua vida, né? Quando você encontra essa árvore, e isso é uma visão cabalística,
Quando você encontra essa tal árvore, e aí são propósitos de vida, são ideais, você se alimenta disso. Assim como, teoricamente, Moisés se alimentou, assim como, teoricamente, Adão se alimentou, Eva se alimentou, enfim. Né? Que é literalmente Deus, ou o Criador, ou a antimatéria, ou a partícula indivisível, ou o Big Bang, sei lá, na sua vida. Né? Eu sei que ficaram bastante dúvidas, tá, pessoal? A gente já está com 5 minutinhos ali já. Tem muitas dúvidas, eu sei que existem, entre aspas, algumas pontas soltas, certo? Mas não são pontas soltas, assim, eu tive que sintetizar muito para poder estar aqui passando para vocês, tive que condensar muita coisa. Mas eu já deixo aqui a minha pergunta para vocês, né? Vocês já comeram dessa árvore? Vocês já identificaram essa árvore alguma vez na vida de vocês? Eu já, né? Eu já tive essa identificação há 3 anos atrás, onde eu acabei conhecendo o Eishi, que é uma formação marcial, que é uma junção de muitas coisas, de muitos conhecimentos. Muita coisa que eu acabei de falar aqui, eu acabei associando também com isso, certo? Seriam técnicas marciais, técnicas de preservação da saúde, técnicas de sobrevivência, né? Uma formação marcial completa. E eu identifiquei nisso um fruto etéreo que me alimenta a alma, o perispírito, o espírito, enfim, ele me alimenta internamente. Eu já comi desse fruto, meus olhos foram abertos para muita coisa. Eu já compartilhei com meus semelhantes, sim. Não consegui ainda plantar as sementes dessa árvore, mas pretendo a curto prazo, a médio e a longo prazo, mas principalmente a curto prazo, pretendo estar plantando cada vez mais essas sementes no coração das pessoas. E é onde eu identifico isso, né? Aonde eu identifiquei isso na minha vida. E agora eu queria saber de vocês, onde que vocês identificaram isso na vida de vocês? Se vocês já identificaram essa árvore que faz literalmente inflar o coração, né? Faz ele pegar chamas, assim, é paixão mesmo, é dedicação total. Você acorda com uma injeção de adrenalina. Caramba, eu vou fazer aquilo hoje. Né? Vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje, olha, se eu morresse hoje, eu tô com tudo feito porque eu fiz o que eu tinha que ter feito. Né? E como última mensagem, né, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco, eu vou deixar uma citação de um dos principais livros da Kabbalah, referente ao assunto que a gente tratou hoje. Né? Essa é uma citação do Zohar, que é um dos principais. Eu não vou dizer principal, porque é um pilar de 3 livros, né? Mas ele é ali um dos principais, né? Vamos lá. O que é o homem? É simplesmente pele, carne, ossos e veias? Não. É aquilo que constitui o verdadeiro homem. Aquilo que constitui o verdadeiro homem é a alma. E aquilo que se chama pele, carne, ossos e veias, tudo isso é simplesmente um véu. Ou seja, o véu que eu estava falando antes, né? Uma cobertura exterior, porém não do homem em si mesmo. Quando o homem se põe em marcha, se despoja de todas essas vestimentas com as quais estava vestido. Todos estes ossos, tendões, diferentes partes do corpo, são formadas em segredo de sabedoria divina, ou seja, ossos, tendões, crânio, tudo que vocês imaginarem, né? Depois o livro acaba discorrendo bastante sobre isso. É a imagem da sabedoria divina, é a imagem celestial, né? É aquilo que eu falei, você entendeu o micro, o macro, né? A pele vai tipificar os céus, que são a infinita extensão, né? É dito em Gênesis também referente a isso lá no começo, que cobre tudo como uma vestimenta, né? São os céus. Os ossos e as veias simbolizam o carro divino, ou seja, aquilo que funciona, aquilo que leva energia, aquilo que leva as águas primordiais, aquilo que vai levar o sangue, enfim, os poderes internos do homem. Porém, estas são as vestimentas exteriores, pois na parte interior está o profundo mistério do homem celestial, que é a unidade, que é o Adão coletivo, e a gente vai ver outras simbologias referentes à alma coletiva em outras vertentes filosóficas também. Tá? Então eu queria saber de vocês, referente a essa árvore, quem pudesse compartilhar um pouquinho das suas experiências, se já conseguiu encontrar essa tal árvore da vida.